Opa, boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à live da Faculdade de Computação do Campus Universitário de Castanhal. Mais uma série de lives. Nós agradecemos a presença de vocês que estão entrando. André, Shimoda, Fábio, Lu, Lopes, Igor, o professor Igor. Muito boa tarde a todo mundo. Hoje teremos mais uma live, cujo tema é redes sem fio aéreas utilizando drones. Dá mais um tempinho aqui para o pessoal entrar na nossa live. Sejam bem-vindos todos. Muito obrigado por estarem acessando e assistindo a gente. Mais um participante aí, Joelson, seja bem-vindo. Pablo, seja bem-vindo. As pessoas já estão entrando. Então, pessoal, o nosso tema hoje é redes aéreas sem fio, com drones, onde nós vamos falar dessa nova linha de pesquisa aí. Karine acabou de entrar, seja bem-vinda. Onde nós vamos falar dessa nova linha de pesquisa que está sendo agora bastante pesquisada aí pelas universidades, principais universidades, não só do Brasil, mas também aí do mundo, que é uma nova maneira de servir, de dar acesso, né? Uma nova maneira de fornecer acesso aos clientes. Quem entrou? O Everson também entrou, o pessoal está entrando e vamos começar então. Inicialmente, conforme nós fizemos a divulgação, essa live seria comigo. Eu sou o professor José Jailton, professor da Faculdade de Computação. Gel Lima acabou de entrar, Paulo acabou de entrar. E a live seria com o professor Tássio, que infelizmente teve um compromisso de última hora que não pôde adiar, e por isso que ele não vai poder participar da live de hoje. E para isso, então, nós chamamos um outro professor, bastante querido da Faculdade de Computação, que é ele. Deixa eu ver se eu consigo fazer o convite para ele aqui. Vamos ver aqui. Vamos fazer a conexão aqui com o nosso professor. Vamos ver se ele consegue entrar. Nosso convidado é o Igor. O Igor, aí, mais pessoal, uma vez, seja bem-vindo, Igor, à nossa live. Tudo Obrigado, bem? Jair. Tudo certo, cara. Eu espero que sim dessa vez. Dessa vez, né? Olha, dessa vez tua imagem está aparecendo. Tá bonita aí tua imagem aí. Maravilha. O pessoal tá entrando, a Rose tá entrando, a Ieda entrando, a Joana está entrando, o pessoal já está entrando, já estamos com 20 pessoas assistindo, que bom, pessoal, muito obrigado por tudo. Então, Igor, né, como eu disse aqui, nós vamos falar de redes aéreas sem fio com drones, né, que é, como estava dizendo aqui para o pessoal, é uma nova linha de pesquisa aí que as universidades, não só do Brasil, mas do mundo, aí estão já investigando bastante, né, como uma nova maneira de dar acesso, né, à internet. A gente vê que a tendência das redes é estar em absolutamente qualquer lugar, né? A gente vê a internet das coisas, que todos os dispositivos estão aí tendo algum tipo de conexão, né? E é claro que com drone não seria diferente, né? Até porque a gente já tinha comunicação normal pelo controle, né? Que é via rádio normal, mas aí a gente está pensando em outros tipos de comunicação, até por causa da serventia, né? Muita gente utiliza drone como um brinquedo, mas a verdade é que a gente tem muitas aplicações com drones, né? E eu acho que durante a live a gente vai citando algumas, né, Jack? Exatamente. Tocaste num ponto interessante, Igor, é que assim, hoje o drone está bastante popular, né? A gente encontra aí nas lojas drones a preços mais acessíveis do que inicialmente. E muita gente acha, né, que o drone é simplesmente lá para ficar voando, filmando, brincando, né? Ficar espionando lá. É uma pipa high-tech, né? Acho que é para espionar o vizinho lá, o que o vizinho está fazendo. Então, e assim, acaba desconhecendo o que se pode ser feito realmente com um drone, né? Eu até, Igor,
já eu vou até aqui, separei uma imagem, bora ver se vai dar certo, se eu vou conseguir compartilhar. Eu quero mostrar para o pessoal a imagem de um drone, né? Para ter mais ou menos o que é, para a gente explicar o que é um drone inicialmente. Né? Bora ver se eu consigo aqui, hein? Enquanto o pessoal está entrando aqui. Vamos ver. Tá aí, tá pegando? Olha aí. Dá Então, para ver dá perfeito. para ver perfeito. Aí a gente tem a imagem de um drone, que muita gente já conhece que é um drone, e a gente pode até fazer uma comparação com um avião, porque a gente diz que um drone ele é um veículo aéreo não tripulado. Porque quando a gente compara com um avião, existe um piloto, o piloto está dentro do avião comandando. E o drone ele tem um aspecto diferente, né? Ele é menor, tem esse tamanho menor, e ele é comandado por um piloto. Só que o piloto, dessa vez, ele está fora do dispositivo aéreo, né? E está controlando por um joystick. Então, aí a gente observa na imagem que a gente tem o drone tem essa câmera aí. Essa marca aí, eu vou até fazer o merchandise aqui, vai que eles queiram dar depois uns drones aí. Esse é o modelo, esse é o modelo Phantom 4, né? E que é um dos melhores modelos que nós temos aí, a câmera dele é 4K e tudo mais. E aí a gente pode observar o joystick, né? E no joystick, observa que nós colocamos o celular. Ou seja, as imagens que o drone está filmando são enviadas em tempo real para o celular. E isso melhora na hora de pilotar, porque você consegue identificar, né, por onde o drone está indo e consegue também analisar as imagens. Essas imagens em tempo real elas podem ser gravadas para serem analisadas depois. Então é interessante deixar claro, né, que aí a gente tem um drone que normalmente o pessoal conhece essa função básica, né, que é sair filmando os lugares. Mas o que dá para destacar aí é que nós temos um joystick e nós temos o drone propriamente dito. E que essa comunicação do joystick com o drone, ela já é feita através de um Wi-Fi, de uma tecnologia que é o I3E 802.11, né? Vale lembrar também que, né, a gente pega esses drones, mas eles atualmente a gente atende de tamanhos muito variados, e é claro que a gente tem uma riqueza de sensores diferentes hoje em dia, né? Começou basicamente, né, que nem a gente estava brincando aí, com uma pipa high-tech, né? Que a pessoa pegava, filmava, ia brincar e tudo mais, mas hoje em dia você pode ter, tem medidor de umidade, medidor de CO2, né, medidores de temperatura. Então eles servem para uma série de coisas, inclusive, tu já viste aqueles drones que já são um pouquinho maiores, né? Que a gente já viu drone levando gente, né? Sim. Então, na verdade, a força do drone, né, a potência para levantar coisas, ele também já tem outra serventia que seria justamente, por exemplo, entregas, que a galera sempre fala, será que os Correios um dia vão entregar via drone? Olha, dependendo da mercadoria, eu acho muito plausível fazer isso. Entendeu? Se as nossas casas tiverem um sensor, por exemplo, né, de identificação, o drone pode fazer esse caminho de maneira automática, inclusive. Isso, que seria bem interessante. Sem um piloto, né? Lá no joystick, né? Exatamente. Aí que entra, por exemplo, pessoas como nós, que a gente vai programar justamente como ele detectar um determinado sinal, né? E ir lá, deixar e voltar. Entendeu? Eu acho que o futuro está por aí, ainda mais, olha, nos nossos tempos de pandemia, ninguém tem... Eu acredito que as pessoas não queiram entrar em contato umas com as outras de maneira desnecessária, né? Pelo menos Salinas não diz muito isso, mas o resto, né? Eu acho que um bom senso sempre vai aí, né? A gente evitar o contato desnecessário, e essa seria uma boa forma também, né? De evitar um contato desnecessário. E é importante destacar justamente isso, né? Que um drone, ele não tem só a câmera, né? A gente pode ter sensores, que aí nós podemos ter muito mais informações do local que está sendo monitorado, né? Que tá voando, né? E aí existe uma série de aplicações onde nós podemos usar o drone. E aí a gente pode até citar uma. E, por exemplo, a vantagem de ter um drone é que você consegue sobrevoar áreas de difícil acesso terrestre. Tem áreas que você já tem uma dificuldade para chegar nesse local, e aí você utiliza o drone para poder fazer o monitoramento dessa região. Né? Já que é difícil chegar, digamos, a pé a um determinado local, ou de maneira terrestre via um carro, você vai através de um drone, né? Sobrevoando, e você consegue chegar a esse local.
E aí, eu vou colocar mais uma imagem aqui, Igor. Bora ver se pega aqui, para a galera entender. E aí eu vou citar um exemplo de como o drone pode ser utilizado, por exemplo. Aí eu vou citar o que aconteceu aí, por exemplo, na região de Brumadinho, né? Quando teve o acidente da barragem que caiu e a cidade ficou realmente de maneira que não dava para se locomover. E os bombeiros utilizaram aí os drones, né, como forma de realizar buscas. E aí é interessante destacar que esse drone aí que a gente está vendo na imagem, ele não só tinha câmera, mas ele também tinha sensor. E ele tinha sensor justamente de temperatura que era para conseguir identificar os corpos, né? E isso ajudou muito na busca, por exemplo, do que aconteceu há pouco tempo, né? Esse desastre, esse acidente de Brumadinho, né? Então, assim, não é só ter imagens, né? É ter sensores que te ajudam a realizar buscas e mais, né? Tinha regiões aí, a gente está vendo que o drone está sobrevoando água e lama, na verdade, né, a barragem, e não tinha como ter acesso, né? Então, o primeiro passo era fazer essa investigação com o drone, né? E vale lembrar também que, por exemplo, um drone, ele é essencialmente mais barato do que, por exemplo, um helicóptero, para uma situação dessa. Então, eu conseguiria colocar, por exemplo, com o preço de um helicóptero, diversos drones bem equipados que poderiam cobrir uma área muito maior, muito mais rapidamente. E a gente está falando de vidas humanas aí, a gente quer, dentro das possibilidades, salvar o máximo possível, o mais rápido possível, né? Então, se a gente tivesse vários drones nessa região aí para fazer a busca, a gente possivelmente poderia encontrar mais facilmente possíveis sobreviventes, né? Então, a gente vê uma possível troca, né, de certas coisas que eram feitas antigamente obrigatoriamente por helicópteros, e agora a gente pode substituir por algo muito menor, que é o drone, né? É isso, muito menor e mais barato, né? E muito mais barato o custo, né? Esse é um detalhe Exatamente. importante. Né? Hoje em dia eu acho que o problema de um drone, para uma pessoa ter um drone normal, assim, você mesmo comprar o seu, é a bateria. Fora isso, o voo do drone já está muito bem estável, já está muito bem consolidado. A comunicação com o seu controle está muito boa. Mas eu tenho relatos de amigos que compraram, digamos assim, aquele drone mais baratinho possível. O tempo que ele leva para subir é o tempo que a bateria descarrega. Mas isso é proposital, né? A pessoa não entende que se eu tiver uma bateria muito grande, obviamente o drone tem que ser mais potente para poder carregar essa bateria. Então, se eu tornar o drone leve, automaticamente eu tenho que ter uma bateria leve e, consequentemente, menos carga ela vai ter. Então, tem diversas coisas a serem consideradas, né, aí. O drone que a gente encontra normalmente aí nas lojas, né, eles são feitos mais com esse intuito das pessoas brincarem, né? Eles não têm, assim, voltado para grandes aplicações, como, por exemplo, esse caso aí de Brumadinho que nós citamos, que tinha até sensores, né? Normalmente, esses drones aí nas lojas que a gente encontra, eles não têm sensores nenhum, né? Eles só têm as câmeras e o joystick, só para você fazer aquela brincadeira. Mas a questão é que, assim, também tem uma tendência de evolução de equipamento, de melhoria, de bateria, até mesmo de alcance, de voo, né? Quantos quilômetros de altura consegue viajar, quantos quilômetros de altura consegue chegar, isso é uma variação que vai tendo de modelo para modelo, então é muita coisa ainda que... São muitas características que vão ainda tender a melhorar, né? As indústrias, a fábrica, né, vai querer melhorar ainda, né? É só você ver, né? Claro que se você tiver um dinheiro bom disponível para comprar, você encontra drones já que filmam em 4K, né? Você consegue esse tipo de coisa. Drones que vão numa altura bem elevada, né? Não sei quantos quilômetros, mas eu sei que, por exemplo, tem um controle de estabilidade diferente, porque quanto mais em cima, os ventos são diferentes, então pode derrubar e tudo mais. Então ele já tem um controle de estabilidade também mais refinado, por assim dizer, né? Mas é claro que a gente tem diversas aplicações para drones mais simples. Inclusive, eu queria relatar aqui para o pessoal, que eu até separei aqui, de um orientado meu, que não sei se tu te lembra, que tu foste inclusive da banca, que é o João Vitor Queiroz, que era de sistemas de informação. Eu vou ler aqui rapidamente o que ele fez, olha.
análise de crescimento de árvore utilizando técnicas de Deep Learning em culturas de Dendê, um estudo de caso. Apesar dele não ter colocado no texto, o que ele fez? Ele literalmente sobrevoou, tá, uma plantação de Dendê com um drone. Então ele capturou todas essas imagens, né, e fez um mapeamento, ou seja, ele fez um processamento de imagem, né, dessa coleta que o drone fez para poder ver como é que é o comportamento do crescimento das árvores de Dendê. Ou seja, a gente tem uma aplicação aí, né, na agricultura e regional, aqui, nosso, produzido pela nossa faculdade, nosso ex-aluno agora, que felizmente está formado, né? Então, quer dizer, isso não é algo de outro mundo, não é algo que está longe da nossa realidade, é um negócio presente, né? E já que tu falaste na agricultura, bora citar aqui um exemplo da agricultura. Esse aqui é bem legal, esse exemplo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, pessoal. Veja aí que tem um drone que está fazendo a irrigação da plantação, né? Então, veja aí que é uma maneira também de modernizar a irrigação, né? Você vê aí que o drone, dá para ver que tem um reservatório aí de água e vai molhando, né? Vai irrigando a plantação. E aí nessa imagem só tem um drone, mas como a gente falou, pode ter vários drones, aí você consegue fazer a irrigação, ou seja, você está automatizando um processo. E às vezes uma determinada parte da plantação, da área rural, precisa de uma irrigação melhor. Então, você pode levar um drone específico para essa área. Então, até na agricultura, já que tu citaste esse exemplo da agricultura, é fundamental também, dá para usar o drone. E aí entra de novo uma questão do sensor, para também não fazer a irrigação exagerada da plantação, né? Inclusive, um sensor pode controlar, né, a quantidade de água, a vazão de água que está sendo irrigada. Então, mais uma vez, você pegando aí a junção de um drone com um sensor, você pode aplicar, né, em uma determinada situação. E nesse caso aí, a agricultura, né, mostrando o drone fazendo a irrigação na agricultura, né? A gente pode perceber que a entrada do drone, ela quase não vai ser sentida pelas pessoas, por exemplo, nesse meio, porque, é claro, muitos de nós não vivemos no campo, a gente vive na cidade, então a gente não nota essa mudança. Mas, por exemplo, alguns anos atrás, a maioria dos locais não utilizava, por exemplo, tratores, não utilizavam coletores, né? Eles faziam de maneira manual. E isso, hoje em dia, é completamente impensado alguém não utilizar, né, algum trator para arar, algum coletor de milho, por exemplo, de qualquer coisa, porque é muito mais rápido, eu consigo cobrir uma área muito maior. Então, isso é a realidade que vai acontecer com o drone. Hoje a gente usa esporadicamente aqui e ali, mas essa realidade vai mudar, que daqui a alguns anos ninguém vai pensar em fazer, como é que se fazia sem o drone? Ah, não, eram as pessoas mesmo, levavam com carro, elas tinham que ir ao local, tinha que alguém dirigir o caminhão, fazer esse tipo de coisa, né? E a gente vai ver essa realidade sumindo para a gente ter, digamos assim, pessoas mais especializadas. A gente vai ter, né, digamos assim, a gente sempre passa por ciclos de mudanças de paradigma. A gente mudou o nosso paradigma quando algumas, digamos assim, algumas profissões foram deixando de existir. Muita gente fica preocupado com isso, mas na verdade, no mesmo volume que aquelas profissões deixam de existir, são criadas novas profissões. Sim, exatamente. Então, o que nós temos são pessoas mais especializadas, pessoas com conhecimento diversificado para poder, por exemplo, pilotar, né, um drone, fazer a análise do que o drone está fazendo. Você tem que interpretar o que os sensores do drone estão fazendo, porque nem todos os drones a gente vai colocar algum tipo de inteligência ou automação nele. A gente vai precisar do especialista para dizer, olha, aquilo ali é importante, aquilo ali não é, aquilo ali a gente precisa melhorar ou não. Então, o especialista do conhecimento, ele não vai deixar de existir. Ele vai estar lá, presente sempre. Isso é verdade. Quero lembrar que o pessoal aí, que se tiver alguma dúvida, pode escrever no comentário. Fiquem à vontade aí para comentar, escrever à vontade aí. O Robinho aqui até colocou um link de uma reportagem
de um drone que faz serviço de entrega a domicílio, né, que deve ser uma tendência, né, do mercado, né, explorar essa parte. E quando a gente fala de drone, Igor, assim, a gente tem a ideia desse objeto pequeno, pequenininho aí, como a gente tem mostrado aqui nas imagens. Mas aí a gente pode dizer que isso é um padrão comercial. Nem todos os drones são assim pequenos, né? E, inclusive, a gente pode citar como grande parte da tecnologia, inclusive, veio da área militar, né? Surgiu na área militar e depois se tornou uma parte comercial. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui de um drone que é utilizado pelo Exército Brasileiro. E aí a gente já percebe a diferença de tamanho, e eu vou mostrar aqui, bora ver se vai. Bora lá, bora lá. Hoje é uma live com imagens, eu quero imagens aqui. Tá aqui, olha aí. Isso aí é um drone. Normalmente a gente está acostumado a ver objetos pequenos, né, para ser um drone, mas isso é um drone do Exército Brasileiro. E assim como várias aplicações, muitas delas vieram da área militar. E a origem, né, da utilização de um drone também veio da parte militar, já que o drone, por sobrevoar alturas mais baixas, né, ela acaba não sendo identificada no radar do inimigo. E por isso que muitos ataques, né, de exército passaram a ser utilizando o drone, né? Que aí o adversário, né, digamos assim, o inimigo de guerra não conseguia detectar no radar. E aí o ataque era feito. Aí a gente tem um drone, né, que você pode ver que ele tem um formato diferente, ele é maior até, mas ele também é controlado aí por uma central, só que não é, no caso, um joystick pequeno que fica na nossa mão, já é uma central. E ele é conduzido muitas vezes, né, para levar bombas, né, para fazer ataques ou até fazer espionagem. Né? Então, isso é mais um exemplo de uma aplicação militar que depois a área comercial passou a explorar. E o Everson está até dizendo, olha como é grande aí, né? O Everson agora gostou aí, comentou. Então, isso é mais um exemplo aí. E aí a gente está mostrando essa imagem justamente para vocês verem, um drone é muitas vezes um objeto pequeno. Inclusive, até mesmo para aplicações comerciais, se você, dependendo do que você quer fazer, você vai ter drones grandes, né? Até se você quiser com sensores, mais de um sensor que faça processamento de imagem, a tendência é que ele realmente tenha um tamanho maior. E é aquilo que tu também falaste, né? Da questão da bateria, né? Um drone desse aí, militar, ele já voa horas e horas, não minutos como a gente tem tradicionalmente. Né? Esses comerciais, normalmente, eles sobrevoam por 30 minutos, 45 minutos é a autonomia de voo deles. E esses drones aí não, esses drones já voam horas, então a bateria deles já é muito maior, já muito mais potente. Né? Então é bom a gente deixar claro para não ficar com essa imagem de que é só um objetozinho pequeno. Né? Dependendo do tipo de aplicação, ele pode ter um tamanho aí bem maior. Né? E tu comentou de espionagem, esse tipo de coisa. Vale lembrar que a maioria dos drones, a carcaça dele é feita de poliuretano, né, que é um tipo de plástico. Ela não é de metal. Então, fica, além dele ser pequeno, fica ainda mais difícil de detectar, já que é metal. Então, a gente não consegue visualizar todos esses drones no radar. Né? E, então, é mais fácil de fazer espionagem. Né? Claro que toda a grande tecnologia do mundo, a gente não pode negar que veio do poderio militar, né? Tudo, o próprio computador, ele nasceu como uma ideia militar. A internet. Né? E a internet, são aplicações militares. E a gente amplia isso para o mercado, e o mercado potencializa tudo que digamos assim, os militares comecem. Que a diversificação, as aplicações, tudo isso é o próprio mercado que exige que isso seja feito, entendeu? Ó, vamos lá, olha. A Faculdade de Computação está trabalhando em projetos envolvendo drones. Se sim, quais seriam? Olha, importante isso aí. A pergunta do Everson é legal. O Everson, sim, a gente tem, mas claro que como o drone ainda não está tão acessível assim, está sendo feito em níveis de simulação. Mas a Faculdade de Computação já tem projetos de drones. E a ideia de uns projetos que tem na faculdade, o Everson, é o seguinte: o drone está sobrevoando uma determinada região e ele está, digamos, sobrevoando uma rua. Essa imagem da rua ela é processada, digamos, por um banco de dados
que consegue identificar em tempo real, digamos, se aquela rua apresenta algum problema. Ah, tem um buraco naquela rua. Então, a imagem em tempo real já indica, olha, existe um buraco aqui nessa rua. Então, a ideia de usar o drone não é só que ele faça a filmagem, mas que essa filmagem seja analisada por um tipo de inteligência. E um exemplo que a gente pode dar prático agora é a questão, por exemplo, das queimadas. Digamos que está sobrevoando uma mata. Então, a imagem já identifica que ali é uma região queimada. E aí, como é que o drone pode conseguir identificar algum tipo de problema? Isso vai ter um banco de dados que vai alimentar um conjunto de imagens que pode fazer a comparação. Digamos, você compara uma imagem de uma mata que não está queimada com uma imagem que está queimada. Comparando essas duas imagens, você vai ver que existe uma diferença e que ali existe um problema. Então, os projetos também nessa área é justamente para que o drone consiga identificar problemas, até para que as autoridades consigam identificar esses problemas de maneira mais rápida. Jailton, só botando um parênteses, por exemplo, esse tipo de análise atualmente é feita por imagens de satélite, né? E, por exemplo, pessoas que fazem uso das imagens de satélite, muitas das vezes pegam imagens não atuais, infelizmente. Por quê? Porque são as imagens que estão disponíveis para o grande público, tá? Elas não são necessariamente atuais, são imagens mais antigas, fotografadas há mais tempo. E com o drone eu consigo, não uma imagem de satélite, sim uma imagem aérea, né, uma imagem aérea, que me permite fazer essa análise mais rapidamente e, digamos assim, mais especificamente o local que eu quero. Porque, às vezes, a gente não consegue enquadrar legal o que a gente gostaria de ver nessas imagens de satélite. A gente não sabe se aquilo está atualizado. Para quem, né, já utilizou o Google Earth, por exemplo, lá tem muitas das coisas que a gente pega, a gente vê imagens, por exemplo, do Brasil, que são de 2015. Digamos assim, se você for ver o condomínio que eu moro, ele nem existe para o Google Earth. Você está entendendo? Então, são coisas que demanda para a gente, né, querer que utilizemos imagens fornecidas pelos drones, né? Infelizmente, a nossa faculdade ainda não possui drone. Mas eu acredito que isso também vai mudar, né? Se tudo der certo, a gente... né, só falando do João Vitor, né, do meu orientado, apesar dele ter usado o drone, vale lembrar que o drone era dele, tá? Ele comprou o drone, ele fez tudo, foi uma iniciativa própria. Tá? E para a gente ter projetos para a faculdade, de fato, a primeira coisa que a gente gostaria era comprar 1, 2 drones, mesmo que simples, né, para que a gente pudesse disponibilizar para as pessoas irem fazer, se fosse um projeto de pesquisa mesmo, um PIBIC, ou um TCC, alguma coisa, né, para que fosse expandido esse uso do drone. Mas eu acredito que isso não deva se delongar a acontecer, né? Claro que tudo deu uma freada. Sim, deu uma freada por causa da pandemia, né, mas... É uma questão de tempo aí da gente conseguir. E aí eu vou até contar a experiência que eu tive com o drone no campus de Belém, na época que eu fazia lá o doutorado, que o Laboratório de Pesquisa de Redes de Alto Desempenho, o LPRAD, possui um drone. E aí nós fizemos uma simulação de como nós poderíamos utilizar o drone na Universidade Federal, no campus de Belém. E aí eu vou colocar uma imagem que nós fizemos na época, que era o seguinte. Lá no campus de Belém existem aí muitas caixas d'água, né? E normalmente, para fazer a vistoria dessas caixas d'água, o técnico tem que subir para ele verificar qual é o estado que está a caixa d'água. Então nós fizemos justamente uma simulação, que é essa imagem aí, onde nós pegamos o drone e sobrevoamos. E aí, dessa maneira, o técnico consegue ter já um laudo inicial para verificar se realmente é necessário subir lá no topo. E aí ele já vai se realmente for preciso. Mas com o drone, né, ou seja, evita dele ir desnecessariamente, ou seja, você ganha aí um tempo, e ainda tem também a questão da segurança, né, porque você evita subir de forma desnecessária. Então, nós fizemos isso em várias caixas d'água lá do campus de Belém, para mostrar
como nós poderíamos fazer a vistoria da caixa d'água. Né? Isso seria até um exemplo que, por exemplo, a empresa aqui do Pará, a Cosampa, também poderia utilizar para poder fazer a vistoria, né? em vários centros aí, em vários lugares aí da cidade de Belém. Então, isso é mais uma situação que... E aqui, nessa simulação, não tinha sensor, não tinha análise de imagem em tempo real, ou seja, a análise era do próprio técnico olhando lá no joystick. Mas, mesmo assim, já tinha um grande ganho, já tinha uma grande contribuição. Sim, a gente já não expõe ninguém ao perigo, né? Que, querendo ou não, pessoas que precisam subir nesse tipo de coisa, né, são expostas a um certo risco. E aí a gente tem isso de maneira facilitada, né? Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu só falar, olha. A pergunta do Paulo é interessante. Se é possível programar rotas e tudo mais. Tanto é que já fazem, né? Programar rotas, isso aí é importante, até porque a gente quer, se a gente quiser cobrir uma determinada área ou ver uma determinada rua, alguma coisa do gênero, a maioria desses drones aí, eles possuem um GPS embutido. Então, você pode programar para ele, né, setar uma determinada área. Olha, daqui para cá é que você vai. Não é à toa que, se você for ver, o drone ele é ligado ao controle dele, também via GPS. Então, se o drone for embora, ou ele estiver perdendo alcance, ou a bateria estiver acabando, ele automaticamente retorna para o ponto que está o controlador, mesmo que ele tenha mudado de lugar. Então, ele sabe onde está, justamente por causa do GPS. Então, sim, como nós temos GPS, a gente pode, sim, programar rotas para poder fazer tudo que a gente gostaria, né, dependendo da sua aplicação. Eu sei que na agricultura, mais uma vez, o próprio... o João também, ele fez, né, essas rotas, ele programou para poder fazer de maneira mais sistemática, por assim dizer. Ele vai e volta, em vez de ele mesmo ter que ficar controlando o tempo todo, ele programou, já que era mais um quadrado, digamos assim, né, já que era uma fazenda de dendê, era mais fácil ele programar, fazer todo o reconhecimento, pegar, tirar as fotos necessárias e voltar com o drone. Fez isso diversas vezes para poder fazer análise. Sim, sim. É legal destacar isso, que, por exemplo, eu estou voando com o drone e acabou a bateria, corre o risco dele despencar lá de cima. Não, porque ele já tem uma inteligência justamente de autonomia de voo. Se a bateria dele já está ficando fraca, automaticamente ele retorna para a terra, faz o pouso. Além disso também, eu estou sobrevoando, ele está indo para longe, corre o risco dele ir para longe e eu não conseguir mais retornar. Não, ele cria uma espécie de barreira até onde ele pode ir, que mesmo que o controlador coloque para ele seguir em frente, ele não vai. Ou seja, existe já esse controle de rota, justamente para evitar que ele saia sobrevoando e você perca o controle, ou o risco de acabar a bateria e ele despencar lá de cima. Então dá para controlar isso. E aquilo que a gente chegou a comentar no início, né? Até mesmo o serviço de entrega, o controlador pode colocar o endereço, o ponto onde ele tem que ir, e automaticamente o drone já segue aquela rota, sem precisar o controlador estar todo o tempo ali, né? É tipo um piloto automático, digamos assim, o piloto automático do drone. Né? É isso mesmo. Isso não chega a ser, digamos assim, uma inteligência computacional, mas é uma programação inteligente. A gente deixa que o programador se encarrega de fazer um algoritmo inteligente o suficiente para que ele vá, deixe, retorne, utilize, por exemplo, sensor de proximidade. Ele vê que está se aproximando do chão, diminui a velocidade, coisas desse tipo. Isso, atualmente, é facilmente programável, né? Tem rotinas prontas para esse tipo de coisa. Então, a gente consegue fazer uma programação inteligente. Agora, deixar, por exemplo, o drone autônomo mesmo, né? Aí já vai mais para o lado da inteligência artificial mesmo, e aí, né, já seriam outros 500, porque você tem que saber como é que a gente vai fazer. Se ele for completamente autônomo, a gente deveria ter um drone com capacidade de processamento local.
Se não, se não precisar disso daí, é só a comunicação. Ou seja, o drone pega o sensor, envia o sinal para um computador remoto, aquele computador remoto faz o processamento, né, que tem a inteligência artificial e devolve a informação para o drone do que ele deve fazer, né? Então, depende muito da aplicação, do que ele pretende, né, do que o programador e do que o drone gostaria de, né, gostaria de fazer naquele momento. Olha, o Agenda TI Pará entrou, a gente agradece ao Agenda TI Pará a divulgação que fizeram ao longo da semana aí da nossa live, e tem feito de todas as nossas lives. Agradecemos mais uma vez que entrou agora na nossa live, deixar aqui o nosso agradecimento público. E, Igor, uma questão interessante para a gente falar, porque assim, nós estamos falando de um drone, né? Tem um drone sobrevoando. Digamos agora que eu quero colocar 2 drones. Só que se a gente colocar 2 drones, eles vão estar funcionando de maneira independente. Um não vai estar se comunicando com o outro. E aí vem um grande desafio, que é até o que a gente quer, digamos, estudar. É que você tenha 2 drones e é que eles, de fato, formem uma rede. Como assim? Que um drone consiga se comunicar com outro drone, que um drone mande uma mensagem para outro drone, né? Ou seja, que exista aí uma troca de dados entre os drones, né? Então, assim, hoje, se você comprar 2 drones, eles vão funcionar de maneira isolada, né? Eles não vão se comunicar entre si. E aí é mais um desafio, porque para você ter uma rede mesmo, você tem que ter dispositivos que se comuniquem, né? Que conversem entre si. E a ideia é justamente você ter uma rede aérea, ou seja, vários drones fazendo a cobertura de uma área e que eles consigam conversar entre si. Aí entra um grande desafio, que é a comunicação, né? Como fazer um protocolo de comunicação, um protocolo de roteamento que seja específico para que drones conversem. Isso aí sempre vai ser uma dificuldade, porque a gente lembra muito de redes celulares quando isso acontece, né? Porque é mais ou menos assim, se a gente tem 2 torres na proximidade e você está com o seu celular, o celular comunica com uma das torres, ele não comunica com as 2. Só que quando você está saindo da cobertura de uma e entrando na cobertura da outra, você tem que fazer, né, o chamado handover e handoff, né, que ele vai pegar essa informação e dizer, olha, agora tu não está mais falando comigo, tu estás falando com a outra torre. Essa troca já é bastante complicada para se fazer de maneira automática. E os drones, eles meio que fariam isso se a gente tivesse um conjunto de drones voando. Que eu ia conversar com um, aí eu ia ter que pegar a proximidade do outro e conversar com o outro, né? Isso aí vai desde medir o sinal que o drone está enviando, vai desde uma protocolagem que eu acho que tem que ser relativamente simples para essa comunicação ser a mais ágil possível, né? Porque se a gente está falando em hardware, a gente quer o mais rápido possível. A gente não pode, não, deixa aí uns 20 minutos processando para ele poder descobrir o que ele vai fazer. A gente não quer isso. Até por causa da autonomia de voo do drone, né? Então isso daí já é um complicador. Para a galera entender o que a gente quer falar, aqui a Ieda, nossa professora, está dizendo que já tem monitoramento ambiental, né? Através de imagens de drone e utilizando machine learning, né? Machine learning que já foi tema aqui das nossas lives, né? E isso é verdade. O drone, como a gente falou, pode ser utilizado para monitoramento ambiental. E aí você coloca uma inteligência, né? Você coloca um machine learning. Quero mostrar aqui, Igor, mais uma imagem, aqui uma imagem ilustrativa, para o pessoal entender o exemplo que nós queremos colocar. Olha só. Tá aqui uma imagem, digamos, de uma cidade. Você observa aí que tem vários drones. E aí você observa essas linhas entre os drones, que é justamente a troca de informação. É isso que a gente quer dizer com uma rede aérea sem fio, utilizando drones, né? Não é você ter apenas 10 drones e cada um fazendo aí de maneira aleatória um serviço. Não. É com que eles se comuniquem. E aí a gente observa aí que tem vários drones aí na imagem, sobrevoando uma cidade, e esses drones estão trocando informações entre si. E que tipo de informação é esse que pode ser? Inclusive, a imagem que um drone está capturando pode ser compartilhada para outro drone. Então, assim, tem várias trocas de informações que podem ser feitas, né,
E aí é necessário esse estudo mais profundo de roteamento, porque a gente já tem protocolos de comunicação para rede sem fio tradicional. Aí a gente tem o ODV, tem o OLSR, que são protocolos clássicos de rede sem fio tradicionais. Mas e a rede aérea? Que agora a gente tem novos desafios. Por quê? Os drones podem voar em direções diferentes. Os drones podem voar com velocidades diferentes. Os drones podem estar em alturas diferentes. Então, assim, tem novas variáveis que a gente tem nessa rede. Velocidade, direção, altura. Você pode ter drones próximos, no sentido aí do eixo X, que a gente diz na matemática, mas na altura eles estão distantes. Então, existem esses fatores aí que mudam. Então, existe um desafio a mais quando a gente fala de redes aéreas por causa dessas variáveis. E as pessoas ainda tendem a achar que, por causa que é aéreo, o cara não vai enfrentar obstáculos. Pessoal, numa cidade quase que plana como Castanhal, que a gente tem uma meia dúzia de prédios, realmente quase não terá obstáculos. Mas se a gente pegar uma metrópole, como a própria Belém, vai para São Paulo, alguma coisa do gênero, você vai ver que tem diversos prédios e os prédios vão ser obstáculos, né, para o sinal dos drones. Então a gente vai ter que ter um roteamento de sinal para que eu não precise, por exemplo, pensar em atravessar esse sinal, né? A gente não quer atravessar o sinal, a gente não quer atravessar prédios por causa da perda. A gente vai ter que fazer justamente esse roteamento e tentar, por exemplo, rodear o sinal passando de um drone para o outro, caso seja necessária essa comunicação desse jeito. É quase como se pensar na rede veicular mesmo, né? A gente pensar na rede veicular, né, de um carro comunicando com o outro, a gente pensa nesse drone, só que, de novo, o carro está todo mundo na mesma altura, né? Então, Todo mundo na isso estrada, facilita um pouco. Tá todo mundo na pista, os Olha carros. aí. Abraço, Ricardo Queiroz, esse rapaz aí que atualmente está no Canadá, ele fez graduação comigo. Olha aí. 2003, muito velho. Entrou aqui o Igor Jardim, nosso ex-aluno que está fazendo mestrado na Universidade Federal de Pernambuco também aí. Nossos egressos voando, né? Isso dá um orgulho grande, né? Com certeza. E eu vou Então, tem muito... Sim, pode. Eu ia dizer aqui que eu coloquei a imagem de aí uma imagem ilustrativa, né? Porque a gente tem esse desafio aí. Abraço, Ricardo. E do mesmo jeito que a gente tem o cenário de uma cidade, nós podemos ter aqui, olho no lance, foi. A gente também pode ter essa mesma rede em um cenário urbano, né? Em um cenário rural, perdão, em um cenário rural. E aí a gente também tem todas as características, inclusive naturais, né? Como umidade do ar, velocidade do vento, que tudo pode interferir. Imagina uma rede aérea e está chovendo, começa a chover, e é isso. Vai comprometer, claro, a rede. Então, são vários desafios na hora de montar essa rede aérea. A gente fala de chuvas, por exemplo, é uma coisa que a gente absolutamente tem que considerar se a gente quiser desenvolver a nossa região. Porque chove dia sim, dia sim. Então, como chove demais, a gente tem que considerar as chuvas e considerar chuvas fortes, tá? É uma coisa que muitos estudos não levam em consideração, né? A alta taxa de umidade e a grande incidência de chuvas. É por isso que quando veio, né, nos primórdios do celular, na Amazônia Celular aqui, eu me lembro que eles colocaram a rede para funcionar utilizando todo o esquema europeu. E tinha um detalhe, não funcionou. Não funciona, né? Não funcionou. Eles foram até o FPA, né? Inclusive falar com o meu orientador de doutorado, professor Gervásio, e olha, pelo amor de Deus, façam um estudo aí, façam uma esquemática para a gente, porque a gente investiu muito dinheiro e não pode simplesmente não funcionar. Por quê? Porque a realidade europeia é uma coisa, a realidade amazônica, inclusive, é diferente do resto do Brasil, imagina da Europa. Sim. Né? Então, aqui os estudos, tanto para o drone, também tem que se levar em consideração essa incidência de chuva. A gente vai ter que levar em consideração
ventos, né? E quanto isso pode atrapalhar a nossa rede. Então, tudo isso tem que ser pensado sim. E vai dar muito trabalho, não só para quem pensa em comprar um drone e acoplar novos sensores, mas também pensar na programação que isso vai exigir, né? Então, o programador vai ter que, digamos assim, vai ser bem rebuscada essa programação para poder levar em consideração isso. Porque, dependendo do que a gente quer, a gente não pode simplesmente dizer, não, tá chovendo, vamos recolher o drone e acabou o estudo. Acabou, exatamente. Não, tem que continuar o estudo chovendo ou não chovendo. Tem que testar todas as condições, né? Tem que testar todas as condições. Não pode só funcionar quando o cenário é ótimo, né? Não pode funcionar só numa circunstância aí. A Adriane, muito obrigado pelo elogio. A Adriane Veras. A Jéssica. Jéssica é presença toda a live. Obrigado, Jéssica, por essa audiência. Toda a live a Jéssica está aqui assistindo, dando aqui o elogio também. Muito obrigado. A Ida também comentando aqui. Nossa aluna lá de Mãe do Rio, inclusive. Nossa aluna de Sistemas de Informação em Mãe do Rio, o nosso polo de Mãe do Rio. E, Igor, um detalhe aí que eu também queria te falar. Chegaste até a comentar naquele ponto de handoff, né? Que uma das aplicações que a gente pode ter é que esse drone ele pode servir como um roteador. Ou seja, a gente tem um roteador lá na nossa casa, um roteador sem fio, só que ele fica lá no cantinho. Agora, vamos imaginar que esse roteador que você tem na sua casa começasse a voar. Então, uma hora ele podia estar dando cobertura para um local e voa para um outro local e está dando cobertura para outro local. Então, um drone, ele também pode ser utilizado como um roteador. E aí ele pode servir de acesso a lugares momentaneamente. Por exemplo, vai ter um jogo de futebol. Você quer dar acesso à internet durante aquele jogo de futebol. Coloca os drones roteadores sobrevoando o campo para que o pessoal tenha acesso. Acabou o jogo, os drones voltam, acabou. Ou se a gente pensar num show. O pessoal está no show e você quer dar acesso a eles. Então, o que você faz? Você coloca o drone roteador. Durante o show, o pessoal tem acesso a essa internet. Acabou o show, recolhe os drones e pronto. Então, a gente ainda tem isso. Imagine como um roteador voador. É exatamente o drone. O drone ele também vai servir como um roteador. Vale lembrar uma coisa, né? Que agora tu me falou, eu pensei. Não sei se tu ficaste sabendo que a UFRJ vai disponibilizar uns kits de internet espalhados pelos campos dele, né? Para que as pessoas não precisem ir à sala de aula para poder, né, assistir uma aula digital que eles venham a fazer, ou alguma coisa do gênero, ou seja, dar internet para eles. Só que isso exige várias coisas atualmente, que é ponto de internet, ponto de energia, porque ele vai deixar um roteador lá, um local específico para poder guardar, porque aquele equipamento não pode molhar. Então, ele leva uma infraestrutura maior, que se a gente já tivesse com isso mais bem organizado, mais bem evoluído, eles poderiam fazer em horários que os drones, olha, de tanto a tanto os drones vão estar sobrevoando em tal lugar, não sei o quê, então a gente não precisaria de toda essa estrutura, porque o drone já serviria como, né, esse roteador. Para universidades grandes, como a UFRJ, o próprio campus de Belém, que é muito grande, né, eu acho que isso seria uma solução até bem válida nos tempos de pandemia, porque a gente, de novo, a gente gostaria que as aulas estivessem acontecendo, que fosse uma realidade, que todos os alunos tivessem acesso à internet, que eles pudessem fazer os estudos e que nós poderíamos fazer as aulas online. Mas a verdade é que isso não é possível. O nosso aluno, grande parte, não tem acesso, infelizmente. E a gente disponibilizar esse acesso seria uma forma, né, de botar as dependências do campus em algum lugar e alimentar o campus de internet, por exemplo, via drone. Eu vou colocar mais uma imagem aqui para ilustrar essa situação. Por exemplo, quando a gente contrata um pacote de dados. Normalmente, muitas pessoas recebem até aquele modem USB, né? Aquele modem USB que você pluga lá no seu notebook e aí você já tem o acesso à internet. Naquele modem USB,
aquele roteador USB, né, que é portátil, você consegue levar. E aí eu estou falando isso porque eu vou mostrar mais uma imagem aqui. Imagens, eu quero imagens, né? Já diria o da Atena, eu quero imagens, me dá imagem. Põe na tela as imagens. Tá aqui, vou pôr na tela aqui. Então, observe aí que esse USB que eu estava dizendo, esse modem USB, observem esse drone aqui na parte de cima tem justamente um USB conectado nele. Esse USB conectado nele é justamente esse USB que a gente contrata aí das operadoras. Então, esse drone aí, ele é um drone barra roteador. Ou seja, ele vai dar acesso à internet. Quem tiver ali naquela região próxima do drone, né? O drone vai estar dentro de uma área de cobertura. E aí você vai pegar o seu celular, por exemplo, vai achar lá a rede sem fio, vai identificar drone e Wi-Fi. E aí você se conecta nesse drone. Porque esse drone ele está com um modem, digamos, 4G. Esse modem 4G está conectado à sua operadora. Então você está conectado no drone via Wi-Fi e esse drone está conectado na sua operadora via 4G, graças a esse USBzinho aí que está ligado nele. Então é um drone 4G, é um drone roteador. Eu só estou vendo aqui uma pergunta, na verdade uma colocação, né? Navega Pará naufragou mesmo? Afinal, o projeto que tivemos a ajudar, tá vendo? Na verdade verdadeira, falando do Navega Pará não naufragou. Navega Pará está plenamente funcionando nos locais que ainda funcionam, tá? Assim como o professor Bruno, eu também trabalhei um tempo no Navega Pará. Eu também. Tá? Na época das instalações. Tu também trabalhaste? Também. Então, a gente pega e vê algumas coisas, por exemplo, que o Navega Pará ele foi disponibilizado para várias escolas, para alguns lugares. Se eu não me engano, continua funcionando normalmente na Estação das Docas. Eu sei que em Salinas, lá no Massarico, também funciona. Na funciona bem. Santarém também funciona. Pois é, mas essas estruturas, né, elas são em alguns lugares específicos, para algumas escolas específicas, não está disponibilizado, por exemplo, Navega Pará não tem na UFPA daqui, por exemplo. Então, a gente não pode contar com o Navega Pará, por exemplo, para poder fazer isso. Até porque eu sei que o provedor em si, né, continua sendo provido internet do Navega Pará. Mas eu sei também que não se teve, né, desde o fim especificamente do projeto, não se teve uma renovação para expandir essa estrutura. Então, a estrutura que finalizou... Quando foi que finalizou isso, Indiail? 2012. Não foi? Pois é, eu ia chutar 2012, 2013. E desde de lá para cá, vamos chutar pelo menos 7 anos, que não há uma ampliação do Navega Pará. Né? Então, na verdade, ele continua funcionando porque foi feito. Só para o Navega Pará, ele teve começo, instalaram em determinados lugares do Pará, e ele teve um fim. Também é preciso dizer que, em relação a isso, o governo mudou também não deu continuidade, porque o Navega Pará foi de um governo e depois veio outro governo, então isso também implica na questão da continuidade do Navega Pará. Mas o Navega Pará, onde ele foi instalado, até hoje ele está funcionando, e até hoje está. Então, mas aí até destacando aqui no drone, né, por exemplo, se a gente tivesse redes abertas, aí, como é o caso do Navega Pará, esse drone ele podia estar conectado aí também nessas redes. Inicialmente, né, esse drone está conectado num 4G. E tem um detalhe importante de falar com esse drone conectado a um 4G. Porque nós mostramos inicialmente, eu vou até voltar a imagem aqui. Esse negócio de imagens é legal. Põe na tela as imagens aí. Põe na tela as imagens aí. Mostramos inicialmente essa imagem. E aí nós temos aí o drone e temos aí o joystick. E é claro que esse joystick se comunica com o drone utilizando o Wi-Fi, que tem uma área de cobertura limitada. Quando você tem um drone que se conecta via 4G, você aumenta a área de cobertura. Então, digamos que aqui da minha casa, eu conseguiria controlar um drone até o outro lado da cidade,
até mosqueiro, porque eu estaria controlando via 4G, utilizando a área de cobertura da operadora, aí que pega praticamente toda a cidade. Uma estação, uma antena consegue cobrir grande parte da cidade. Então, eu aqui da minha casa, eu conseguiria fazer o drone sobrevoar em áreas muito longes. Diferente se eu tiver um Wi-Fi. Se eu tiver um Wi-Fi, eu vou estar apenas sobrevoando regiões próximas à minha casa. Mas esse aí é um exemplo de um drone que ele é limitado. Esse que a gente compra na loja, ele é limitado. Agora, esse último drone aqui, que eu estava mostrando antes, não, ele é 4G. Então, eu consigo fazer um controle de voo em áreas muito maiores. É isso mesmo. E é claro que se o cara precisar ir a longas distâncias realmente, aí a gente já não vai precisar usar nenhum nem outro, né? A gente ia ter que usar ondas terrestres. Seriam ondas de rádio mesmo, né? Mas eu acho que a aplicação não é essa. Eu acho que realmente é a gente botar, por exemplo, eu não digo nem um roteador 4G, porque senão, digamos assim, a gente teria que criar um convênio com as operadoras celulares e talvez isso fosse muito oneroso. E a educação, por exemplo, não está disponível, não tem a sua plena disponibilidade atualmente, muitos recursos. Então, acho que se a gente pudesse, de fato, rotear via Wi-Fi, por exemplo, né, a internet que tem, por exemplo, no nosso campus, para algumas proximidades ali, seria bem interessante, né, via drones, e seria consideravelmente mais barato essa implantação, né? Então, isso é verdade. É assim, infelizmente, nós estamos chegando já nos minutos finais da nossa live. Passa muito rápido. A conversa aqui foi muito boa e o pessoal interagindo muito legal. A galera que entrou e comentou e perguntou. Eu queria agradecer aqui o professor Igor, né, que de última hora até aceitou participar da live aí, foi brilhante aí, ajudando mais uma vez aí. Terceira live aí do professor Igor. Igor, te agradeço por ter participado da live, por ter engrandecido essa live aqui. Obrigado, Jair. Sempre que precisar, estamos aí. E felizmente, dessa vez eu não fui Lombardi, né? Dessa vez a tua internet se comportou direito, né? Tu ficaste. A tua imagem até agora funcionou perfeitamente, né? Na última foi só na voz e agora tá perfeita hoje a tua conexão. Maravilha. E aí eu queria agradecer o pessoal por ter participado da nossa live. Essa é uma pequena contribuição da Faculdade de Computação nesse tempo de pandemia. É uma forma que nós temos de passar um pouco de conhecimento, de tentar ajudar a todos. A Robinha está perguntando quando é a próxima live. A próxima live, pessoal, é na quarta-feira que vem. E vai ser a última live dessa primeira temporada, né? Semana que vem, julho está acabando e a gente vai dar uma pausa em agosto, mas nós prometemos uma segunda temporada muito melhor para vocês. Nós vamos dar justamente uma pausa nessa primeira temporada e nós vamos reformular o formato e nós vamos fazer de uma maneira até melhor para vocês. Mas em agosto a gente vai anunciar quando será a segunda temporada da nossa live. Semana que vem, então, a gente tem a última live, que é a última semana de julho, então a gente vai encerrar o que é a nossa primeira temporada, pessoal. Quarta-feira que vem, esperem que também vai ser uma live bem legal. O pessoal que está agradecendo, a gente ainda tem 1 minuto e 10 aí. Karine, obrigado, está batendo palmas. O Diego Estevam está dizendo que a live foi top. A Juliana, obrigado. A Karine, a Adriane Veras. O Everson, a Jéssica. Muito obrigado mesmo, pessoal. A Rose, um abraço aí, um beijo para a Rose, hein? Muito obrigado mesmo por terem participado dessa live. Não esqueçam aí que ainda estamos no momento de pandemia. Não esqueçam que a flexibilização não significa que não tem mais restrição. Então, vamos continuar nos cuidando. Para que em breve, nós possamos estar juntos em sala de aula, que eu acho que todo mundo está com saudade de estar em sala de aula. Os alunos e a gente que o professor gosta de estar em sala de aula, não tem como, a gente vive realmente para a sala de aula. Então, agora faltam aqui 15 segundos restantes, né? O Instagram aqui já está avisando.
Então, muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima live. Um grande abraço. Tchau, Igor. Até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.